Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, aqui na Rádio e TV Fraternal, é feito. Semanalmente, às quartas-feiras, às 20 horas, fazemos juntos, nós aqui e você aí, o Evangelho no Lar. Meu nome é Daniel, eu vou fazer a condução desse Evangelho no Lar dessa noite. Estou acompanhado aqui dos meus amigos, a Mara, que fará a prece inicial. Boa noite. A leitura, que será feita pela Kátia. As vibrações, que serão feitas pelo Paulo. E a prece final, que será feita pela Sandra. Então, feitas as apresentações, a gente passa para explicar a importância do Evangelho no Lar. E o propósito da rádio é a divulgação da doutrina espírita. É levar a palavra de Jesus a quem quiser ouvi-la. Né? Então, através do Evangelho no Lar, é o momento que a gente para fazer a reflexão juntos dos nossos familiares. E não abrimos só os nossos corações, mas também a nossa mente, permitindo a reflexão daquilo que Jesus quer dizer e, principalmente, na consequência dessa leitura, dessa absorção da palavra divina, a execução dela no nosso dia a dia. E essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. E a rádio vem com esse propósito da divulgação da doutrina espírita, levando a palavra a todos aqueles que queiram ouvi-la e chegando até você e pedindo nesse momento para que, se isso te fez bem, que certamente o fará, compartilhe, leve adiante, indique a um amigo, a um parente, que possa compartilhar ainda mais, para que essa palavra se propague, para que essa palavra chegue a tantos quantos estejam necessitados. Que às vezes o que falta é exatamente isso. É uma palavra, é uma leitura que nos orienta, que nos conduz a uma maneira diferente de seguir a vida, uma percepção, uma reflexão nova que nos é dada. E essa é a misericórdia divina. A todo momento temos uma nova oportunidade de fazer diferente. Está nas nossas mãos. A decisão é sempre nossa. Então, a Rádio Fraternal, pelo site www.fraternal.net.br, você vai conhecer todo o conteúdo, todo o trabalho, os programas e não só música. Então dê uma visitada lá, acompanhe o Evangelho desta noite, lá tem todo o conteúdo do Evangelho descrito lá, ou, se preferir, aqui no YouTube, debaixo da descrição do vídeo está o roteiro que nós vamos ler hoje. E o roteiro de hoje, qual é? Capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então, faremos o Evangelho composto com os nossos amigos, ou se estiver sozinho, faça consigo mesmo. O importante é a reflexão, o importante é a palavra de Deus brotando junto com a sua fé, que dentro de ti existe, para que isso se propague, para que isso vá adiante. Esse é o propósito. E deixe ou um copinho, ou um jarro de água, para que no final do Evangelho você tome, compartilhe essa água, porque nessa água tem exatamente aquilo que nos falta. Aquela necessidade colocada pela espiritualidade e que, ingerindo com a nossa fé, ela nos completa, ela nos preenche. Tenha fé. Acredite, professe a sua fé. E é o capítulo de hoje, a fé que transporta montanhas, o item 12. Então acompanhe com o seu Evangelho, faça a leitura do Evangelho, é muito importante, porque é através dele que vai abrir as nossas reflexões. E esse é o propósito de aprendermos. Esse é o propósito e o momento para compreendermos. É isso que Jesus quer que tenhamos, para que assim executemos aquilo que ele já nos disse há tanto tempo. Então, siga a Rádio Fraternal em todas as mídias sociais, mande os seus comentários, se tiver dúvidas, nos escreva. Estamos aqui com o propósito, como disse, para ajudar uns aos outros. Ok? Então, vamos iniciar o Evangelho de hoje, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, item 12, a fé divina e a fé humana, começando pela nossa prece inicial, que será feita pela nossa amiga Mara. Então vamos todos nos silenciar, respirar profundamente, acalmar o nosso coração e a nossa mente, acalmar o nosso espírito e vamos nos entregar a Jesus Cristo, tendo confiança
na sua presença perto de nós. Essa confiança que é uma certeza, pois Jesus está sempre ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando. E vamos pedir a Jesus que adentre ao nosso lar e que ilumine a cada cômodo, a cada ambiente e principalmente a cada ente querido e a nós mesmos. Vamos pedir à nossa querida Mãe Santíssima, Nossa Senhora, para que nos cubra com o seu manto em todos os momentos das nossas vidas, nos momentos tristes e também nos momentos felizes. Vamos agradecer essa oportunidade bendita de mais e mais estudar o Evangelho do Cristo, na tentativa de compreender e principalmente de colocar em prática. Que Jesus, nosso Mestre, que Deus, nosso Pai, nos guie no caminho, nesse caminho bendito, iluminado, feliz, que é a nossa ascensão espiritual, pautado sempre nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E com a prece, vamos iniciar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças e graças a Deus. Feita a prece inicial, nós vamos agora para a leitura que será feita pela Kátia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor. Paris, 1863. Item 12. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo o que pode e deve, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e que essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária,
E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Por fim, não há más inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É a fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Muito bem. Feito a leitura, esse capítulo, o capítulo 19, né, a fé que transporta montanhas, foi lá onde Jesus disse, né, que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, transportarias esta montanha daqui para lá. E para a gente entender esse contexto, quando a gente soma essa fala de Jesus, a gente vai percebendo essa grandiosidade que é a fé. E é de cada um, está embutido em cada um, a fé que cada um carrega. E quando Jesus diz, a fé de um grão, do tamanho de um grão de mostarda, teria a capacidade de transportar uma montanha, é esse meu querer. É essa minha certeza nessa fé pautada no raciocínio lógico que o Espiritismo vem nos ensinar. Ele fala muito bem aqui, ele deixa muito claro acerca de milagres. Milagres existem, vai depender da sua fé. Mas se você quiser entender como que acontecem esses milagres, existe uma explicação e principalmente uma razão para que os aconteça. Porque quando a gente vai falar de milagre num sentido mais muito fechado, a gente forma um dogma e assim, tem que ser assim, e não é. O Espiritismo vem nos mostrar que através da nossa fé, o Evangelho de Jesus deixa muito claro que essa minha certeza, esse meu querer, faz com que, mesmo com essa fé do tamanho de um grão de mostarda, tenha a capacidade de transportar uma montanha, porque essa é a capacidade que Deus nos concedeu. Mas para isso temos que ter uma fé robusta e não uma fé vacilante. Para isso temos que ter uma fé pautada nos princípios que Jesus nos ensina, do que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Então, tudo isso vai formando a nossa fé, e a fé sem obra, ela é morta, como Jesus também já nos ensinou. E então ele deixa muito claro que a fé divina e a fé humana, qual é a qual nós vamos professar? A fé divina, como ele exemplifica no texto, muitas das vezes fica pedindo apenas coisas terrenas e que são efêmeras, como a gente está cansado de ver no Evangelho. Mas a vida futura que está por vir, essa eu vou enfrentar e chegarei lá através de espírito que sou. Essa é uma encarnação, e quantas outras virão, eu tenho que estar pautado do quê? Da fé divina. E não pedir só para o momento, e não pedir só pelas coisas terrenas que me circundam agora, mas sim professar essa fé pautada nessa divindade, nessa vida futura, nessa vida celestial, onde eu vou e volto, sempre aprendendo, sempre evoluindo, porque o caminho do conhecimento é único. O que eu já sei hoje, voltarei para aprender ainda mais. Esse é o propósito, e esse é como caminha a fé. Eu passo os comentários para os demais. A fé, né? A fé divina e a fé humana. O que significa a fé? Fé significa eu ter confiança, eu ter a crença, ter a certeza de que algo vai acontecer. E aí a gente separa a fé humana da fé divina, porque eu posso ter a fé humana, eu posso estar trabalhando num empreendimento, num projeto, ou eu posso estar tentando algo e ter essa fé, essa confiança de que eu vou conseguir. Lógico, pelo meu esforço. Não adianta eu falar, eu vou conseguir e ficar sem fazer nada.
É essa confiança, que aliás é muito mais fácil de nós aqui encarnados termos. A fé divina é um pouco mais difícil, né? Mas quem sabe a gente consegue sair daqui com um pouco mais de fé do que quando nós chegamos. A fé divina é o que nos vai trazer paz, tranquilidade. É a confiança em Deus, a confiança de que eu vou ser feliz, tudo tem um propósito. E que por mais que eu esteja passando por problemas, por dificuldades, por sofrimentos, eu tenho fé, eu confio. Eu confio nos ensinamentos de Jesus, eu confio no seu evangelho, eu confio principalmente de que eu sou um ser eterno, imortal. Não vou morrer quando desencarnar. E que mesmo que tudo o que acontece comigo não tenha uma explicação, não tenha que eu tente fazer o bem, que eu faça o bem, que eu seja uma pessoa boa, e mesmo assim eu continuo no sofrimento, mesmo assim eu tenho que ter a confiança de que uma hora isso vai passar. É isso que é a fé divina. Por isso que eu disse que possamos sair daqui com um pouquinho mais de fé, com esse grãozinho de mostarda que o Daniel citou. A mais do que quando nós chegamos, porque ela é muito difícil de exercer. Por mais que nós estudamos, em alguns momentos nós titubeamos nessa fé, nessa crença, nessa confiança. E é isso que a gente tem que trabalhar, não perder essa confiança. Cada vez ter mais confiança. Que o Pai sabe de tudo, que não cai uma folha sem o Pai deixar, e que tudo tem uma explicação. E que Jesus está sempre ao nosso lado nos guiando. É a fé que transporta montanhas. A gente pode citar dois trechos do Evangelho e a própria oração, né, que a Mara acabou de ler agora há pouco, onde ali diz que onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Por que a fé? Porque a fé antecipa, a fé esclarece, a fé te movimenta, a fé te eleva. E como Jesus mesmo disse, a fé é uma alavanca do progresso material, sim, mas principalmente do progresso espiritual. Eu me recordo de uma passagem do Evangelho, onde aquela mulher doente, quando Jesus está ali nas suas pregações, e ela tem fé de que se tocar as vestes de Cristo, ela será curada. Olha que interessante. Várias pessoas tocaram as vestes do Cristo. Em nenhum momento Cristo sentiu. Mas quando essa mulher toca a veste do Cristo, ele sente, se volta para ela e diz que ela estava curada. A fé que ela tinha a curou. Olha que interessante, porque tantas pessoas que tocavam as vestes de Cristo, Cristo não percebeu, e essa mulher ela foi sentida no meio de tantas. E aí a gente fala da nossa fé vacilante. A gente tem fé, mas tem fé no quê? Né? Porque é muito complicado a gente falar que tem fé. Então, cada vez mais, a gente vai exercitar a fé como um caminho, né? Como um caminho para Jesus. A gente vai exercitar a fé, como diz Emmanuel, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, lá no comecinho, na mensagem, né? Que Emmanuel diz assim: estar com Jesus a caminho de Jesus. É uma frase de hoje que a gente ouve muito. Então a nossa fé é baseada em princípios que talvez nós desconhecemos. E desconhecemos por total ignorância e por cegueira espiritual. Então, quando a proposta aqui que esse Espírito Protetor nos traz e nos revela todo esse conteúdo, é para que a gente possa exatamente praticar a fé no seu mais alto esplendor.
no seu mais alto conceito, que ela tem que ser praticada. Porque à medida que sabemos que é através da fé, que é exercitando a fé, a gente vai ter mais conhecimento, não mais dos milagres, né? Porque Jesus aqui coloca muito bem. O próprio Cristo puxou as orelhas dos que o seguiram, nos apóstolos, quando os apóstolos indagaram a Cristo: mas eu não poderei fazer as curas e os milagres que o Senhor faz. E aí Jesus diz a eles: homens de pouca fé. Então, baseado nesse comentário, baseado no que Jesus disse, se a gente exercitar e saber da capacidade que a fé tem em nossas vidas, tanto física quanto espiritual, a gente vai poder entender mais um pouco do que o Cristo quis dizer. É o que eu entendi a respeito de hoje. Bom, diante de tantos comentários tão apropriados, só me ocorre falar sobre um exemplo de fé. O poder da fé vai depender da forma como a aplicarmos, né? E os resultados que quisermos obter. E o quanto acreditarmos, porque para mim fé é acreditar, né? É crer. Então, quando vamos a uma casa espírita e recebemos o passe, percebemos que muitos recebem naquele passe, de acordo com a fé que eles estão recebendo o passe, as benesses do mesmo. Aquele alívio, aquele amparo. Normalmente saímos da casa espírita com uma sensação muito leve, de leveza no ser. Ao passo que o descrente, aquele que não dá, que não acredita naquilo que está recebendo, pode não sentir nada, pode desprezar, vamos dizer assim, aquela benesse que está recebendo naquele passe que aplicam a ele. Então, eu só quis ressaltar um exemplo como esse do passe na casa espírita. Só me veio um momento em que Jesus estava no barco com os discípulos e a gente lê que ele estava dormindo, né? Mas eu não acredito que ele estava dormindo. Ele estava testando. E aí veio a tempestade e os homens de pouca fé ficaram apavorados com a tempestade, né? E aí o que Jesus fala para eles? Homens de pouca fé, né? E é isso que ele faz. Nós precisamos entender, né? De repente pode estar caindo o mundo na nossa frente. Se nós conseguirmos entender que, puxa, eu acredito que estou fazendo o meu melhor. Deus vai fazer a parte dele. O universo vai fazer a parte dele. Então, é um momento de fé, né? Se os discípulos ali tivessem fé, eles não precisariam chamar Jesus e ficarem apavorados. Quando nós temos fé, nós não precisamos nos apavorar. Tudo está certo como está. É isso que eu entendo. Muito bem. Vamos então agora para as vibrações que foram feitas pelo Paulo. E neste momento, onde estamos falando sobre um assunto tão importante para as nossas vidas, mas que também tem uma importância muito grande para a vida do nosso semelhante. Nesse momento dessas vibrações, Pai, te pedimos sabedoria, uma fé raciocinada e não uma fé cega, que nos conduz a muitos barrancos. Mas a fé raciocinada nos conduz a Jesus e nos conduz a Deus. Que todas essas vibrações dessa noite, onde tivemos a oportunidade de falar sobre os ensinos do Cristo, sobre tudo aquilo que Ele deixou, que todas essas vibrações, somadas a tantas outras que circulam no nosso planeta,
possam chegar aos mais distantes lugares, a todos os continentes, a todo o nosso planeta e a todo o nosso universo, dirigido por Deus. Que essas vibrações, Pai, cheguem hoje a inúmeros locais, inúmeras pessoas que necessitam muito dessas vibrações, Pai. Que o amor emanado, que essa luz luminosa cheguem a todas as escuridões que sabemos estar presentes, tanto hoje no nosso planeta, como também na espiritualidade, porque sabemos que são irmãos, somos irmãos perante Deus, perante o Cristo. Mas na nossa condição pequenina, Pai, que essas vibrações de hoje cheguem a todas as penitenciárias, onde irmãos nossos passam pelas provações terrenas, mas sabemos que a bondade de Deus, a bondade do Cristo, também fará ajudar nessas situações, porque assim passam pelas necessidades. Que essas vibrações cheguem a diversos hospitais, a esses cuidadores da saúde, Pai, que cuidam tão bem dessas pessoas doentes, doenças físicas, mas também sabemos doenças da alma, doenças da mente, doenças do coração. Vibrações estas, Pai, que cheguem a todos aqueles que se encontram hoje em situação precária, onde lhes falta o necessário para a sobrevivência. Que essas vibrações cheguem aos inúmeros governantes que também estão de passagem por este planeta, mas que causam a dor em milhares de pessoas nessas guerras sem causa. E que essas vibrações, Pai, cheguem a todos os nossos lares, lares estes onde estamos presentes e que devemos passar também por tudo aquilo que estamos passando. Que essas vibrações cheguem também a esta humilde rádio, este humilde espaço, para que possa continuar a propagar os ensinos do Cristo para tanta gente, para tantas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, e também aqueles que não têm essa oportunidade, mas que ela chegue também a todas essas pessoas. Enfim, Pai, que essas vibrações cheguem a todos nós com muita luz e com muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Feita a prece, feitas as vibrações, passamos para a prece final, com a Sandra. Senhor, no início deste dia que amanhece, ou desta noite que se finda, eu venho te pedir a paz, a sabedoria e a força e a fé. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso, prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encham minha alma. Que eu seja tão bom e alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, e que no decorrer deste dia, desta noite, deste ano, que eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar. Foi muito importante a sua companhia conosco, e como nós dissemos no início, leve adiante a mensagem através da rádio, através da internet,
divulgue a Rádio Fraternal para aqueles que necessitam de uma palavra, de uma orientação, que esse é o propósito da rádio, é levar a palavra do Cristo a todos que queiram ouvi-la. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 8 horas, para o próximo Evangelho no Lar. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana, que Deus nos abençoe e até lá.